Bom, a economia e os mercados são movidos pelas inovações e certamente estamos vivendo um dos mais marcantes transições de tecnologia dos últimos tempos. Nosso próximo painel trata da ascensão do 5G. E para esse debate eu convido o ministro Fábio Faria, ministro das Comunicações, Marcelo Mota, Head de Soluções e Cybersecurity da Huawei América Latina, e Alberto Griselli, CEO da TIM Brasil. E para moderar, eu convido Renato Mazzola, sócio do BTG Pactual. Bom painel. Bom, boa tarde a todos. Prazer ter hoje a possibilidade de conversar um pouquinho com vocês para falar bastante sobre o avanço do setor de telecom no Brasil. E, obviamente, o foco maior vai ser no 5G, dado tudo o que a gente tem visto de avanço e a importância que a gente tem visto do setor de telecomunicações na vida de cada um de nós. Eu acho que o que todos vivemos na pandemia, com a importância de ter uma boa comunicação à distância, mostrou para todos nós que hoje o que antes era um luxo, agora é uma necessidade básica. É importante hoje, tão importante quanto acesso à luz, à água, à boa telecomunicação. Alguns países já colocaram, inclusive, isso como uma verdade para a sua população. Recentemente a gente viu, por exemplo, a África do Sul, inclusive com um projeto de poder levar acesso de banda larga para todos os domicílios para poder facilitar a comunicação entre as pessoas. Então hoje vamos debater bastante sobre o mercado de 5G. Temos aqui todos os ângulos, começando com a ilustre presença do excelentíssimo ministro Fábio Faria, com os dois maiores provedores dessa tecnologia. Aqui temos a Nokia com a Ailton, temos o Mota com a Huawei, e o Alberto, que é o operador, olhando pelo lado da TIM, para conversar com a gente hoje. Então, primeira pergunta, ministro, começar a primeira pergunta contigo, e a pergunta é a gente viu muito avanço no setor de telecomunicações mundo afora, e o Brasil mostrou que esse avanço chegou muito forte no Brasil. Acho que o extremo sucesso que a gente viu no leilão de 5G corroborou isso, né? A gente viu vários participantes e prêmios bastante altos para esse processo. Então, o que eu queria que você começasse falando um pouquinho de todos esses avanços, onde em tão pouco tempo tanta coisa aconteceu no Brasil nos últimos 3 anos, 4 anos. Cumprimentar você, Mazzola, agradecer aqui o convite, cumprimentar o André Esteves, o Salute, o Jobim, a todos que fazem BTG. Cumprimentar aqui o Ailton, o Alberto e o Marcelo. Eu assumi o ministério em junho de 2020, então tem pouco mais de 1 ano e meio. E há 3 meses atrás a gente conseguiu realizar o leilão de 5G. Nós fizemos o leilão de forma muito rápida. Naquele momento seria impossível imaginar que no meio da pandemia a gente ia conseguir falar de 5G, mas desde que eu assumi, o nosso foco total foi para a realização do leilão. Viajamos a 9 países, fizemos tudo, o dever de casa, o TCU também se incorporou à nossa missão, e a gente conseguiu fazer o maior leilão da América Latina, o primeiro leilão não arrecadatório de telecomunicações do mundo, valor de 47 bilhões de reais, onde 90% desse valor serão convertidos em investimentos. E o primeiro país a inaugurar o 5G na América Latina também foi o Brasil. Quando eu assumi, o Chile já tinha feito o leilão. Só que ele fez um leilão, teve problemas judiciais e a gente se preocupou com isso. Então, nós fizemos todo um trabalho com o Judiciário, com o Congresso, para que a gente evitasse qualquer decisão judicial que pudesse atrapalhar o leilão. A gente conseguiu, com esses 47 bilhões, nós colocamos, vou citar alguns das obrigações, o Norte Conectado, que é a região que tem menos internet, a região amazônica, vai ser um cabo de fibra óptica que já foi lançado, subfluvial, sem cortar nenhum galho de árvore, onde a gente vai cortar toda a região amazônica e vamos conectar 10 milhões de pessoas naquela região. No Brasil são 5.570 municípios, todos eles receberão o 5G, 100% dos municípios, e nós mapeamos junto com a Anatel e IBGE
quase 10 mil localidades que não têm internet, que receberão pelo menos internet de 4G. Fora isso, nós fizemos a rede privativa de governo, a migração da banda KU para a banda. Nós fizemos também a conexão em 100% das escolas, né? 85% delas receberão 5G standalone, que foi a nossa opção no Brasil, que é o que tem a latência baixa, e 15% receberão pelo menos o 4G. Então, nós estamos falando até o final do ano com todas as escolas conectadas no país. Então, o leilão foi um sucesso. Resolvemos toda a burocratização do setor de telecom, resolvemos todo o ecossistema, fizemos a Lei Geral das Antenas, desburocratizamos o setor, e eu acredito que isso foi um ganho muito grande, porque depois da pandemia ficou evidente que telecomunicações é um setor transversal que interfere em todos os setores da economia. E passando agora a bola para você, Alberto, a gente está aqui falando de 5G, o ministro comentou 4G, tem alguns celulares aqui que, se a gente for olhar, está todo mundo no 3G. Explica para a gente um pouco o que é essas diferentes gerações, o 2, o 3, o 4, o 5G, para a gente poder começar esquentar o nosso bate-papo. Tá certo. Mazzola, primeiramente, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês todos. Então, 2G, enfim, estamos existindo um par de décadas atrás, ou seja, 2G nasceu no começo dos anos 2000, não sei se você se lembra, era a época da voz e do torpedos. Aí depois chega o 3G, que inclusive depois vou comentar uma realidade ainda bastante presente no Brasil, e que de fato abriu as portas aos smartphones. O primeiro iPhone foi lançado em 2007 e acrescentou a transmissão, a comunicação de voz, a comunicação de dados, com velocidades ainda relativamente modestas. Naquela época, 2008, no Brasil, estava crescendo muito a penetração do serviço como um todo, ou seja, estava massificando o serviço. Aí, em 2014, chega o 4G, e o 4G, de fato, massifica a transmissão de dados. Aí, qualquer consumidor que tem hoje um serviço de 4G pode assistir vídeo, jogar, navegar na internet com velocidades muito satisfatórias. Algumas coisas, é época do mega, e depois a velocidade é megabit por segundo ainda, depois comento um pouco sobre o 5G, e imaginar os momentos pandêmicos, a educação à distância, ou as videoconferências, e 4G seria imaginar um mundo muito diferente daquilo que a gente está vivenciando agora, inclusive com essas conexões. Se pegarmos o quadro de cobertura no Brasil, hoje nós temos 4G, mas tem também bastante 3G. O 4G, a TIM, hoje é a empresa que tem maior cobertura 4G no Brasil. Nós cobrimos mais ou menos 4.700 municípios. Ou seja, 85% dos municípios brasileiros hoje são atendidos com a tecnologia 4G pela TIM. Isso significa que tem um número ainda residual de municípios que só tem como disponível a tecnologia anteriores. E, então, com experiência de utilização do celular que está ainda aquém daquela que nós experimentamos em São Paulo, no Rio de Janeiro. Aí, isso se traduz na possibilidade do consumidor de utilizar e consumir menos serviços digitais. Quando nós fazemos a migração de um serviço de 3G para 4G, vemos que o consumo tipicamente se multiplica para 5, para 6, para 7. Ou seja, o 4G permite deslanchar verdadeiramente o consumo de dados, que é mais comum nas grandes capitais e nos principais centros urbanos. Então, essa é uma realidade que nós, como time, estamos encarando, discutimos isso bastante com o ministro, e nós estamos querendo cobrir 100% dos municípios com a tecnologia 4G, e com o compromisso de chegar lá no começo de 2023, ou seja, chegar a essa tecnologia para todos os brasileiros. E, em paralelo, agora chega o 5G. E o 5G deixa eu colocar dessa forma. Até o 4G,
essa tecnologia é essencialmente direcionada ao mercado das pessoas, consumer business, ou seja, são serviços móveis são utilizados essencialmente para a totalidade das pessoas. Pegar no mundo hoje tem 7 bilhões de pessoas. Desses 7 bilhões de pessoas, mais ou menos 5,5 hoje são clientes únicos de serviço de mobilidade. Aí o 5G permitirá de endereçar um mercado que hoje é incipiente, que é o mercado dos sensores, das coisas inteligentes, da internet das coisas. Esse mercado é um mercado que não podia ser atendido de uma forma eficaz, não pode ser atendido de uma forma eficaz em grande escala com as tecnologias anteriores. E aí nós estamos enxergando um mercado onde podemos imaginar algo entre 100 mil sensores por humano, ou seja, os 7 bilhões de humanos vira 7 mil bilhões de sensores, potencialmente, claramente. Então, o 5G permite, de fato, de digitalizar de uma forma completa, uma grande plataforma digital para todos os setores produtivos e para todas as coisas. Irá permear completamente o mundo no qual vivemos. Então, essa é a grande diferença que o 5G irá aportar versus a tecnologia anteriores. Além, claramente, de melhorar a experiência de navegação com algo que se chama Enhanced Mobile Broadband, ou seja, a possibilidade para as pessoas de utilizar um serviço muito mais rápido, irá, de fato, abrir as oportunidades massivas das internet das coisas. Muito bom, e agora a gente vai migrar um pouco do que o 5G pode fazer para o que o 5G está fazendo. Mota, eu queria fazer a pergunta para você falar um pouco de exemplos de países que já estão um pouco mais avançados, talvez dar o exemplo da China. Como é que o 5G já foi avançando nos seus investimentos? Quais são as boas práticas que a gente pode adotar aqui no Brasil para acelerar o investimento? E a mesma pergunta, Ailton, vou seguir depois para você. Muito obrigado, Renato. Gostaria de cumprimentar os meus colegas todos de painel, os colegas do BTG. Bom, o 5G começou em 2018. 2018 foi quando a gente teve aí as primeiras encomendas de 5G, né, mais com o objetivo de colocar no mercado essa tecnologia, né, começar a tentar entender o que era possível fazer com ela. E os maiores lançamentos aconteceram em 2019. Em março de 2019, as operadoras coreanas elas lançaram 5G e em 2019 a China também lançou 5G, né? Então, foi feito um investimento bastante grande na densificação, né, de estações radiobases dentro desse mercado, né? Hoje, por exemplo, a China ela tem 1,6 milhão de estação radiobase 5G. Só 5G, 1,6 milhão de estação radiobase. Então, o Brasil, 2, 3, 4G, a gente tem alguma coisa da ordem de 100 mil. Então, realmente, eles colocaram um investimento bastante grande, tanto que hoje China e Coreia são os países que têm a maior penetração de 5G comparativamente à sua população ou o número de usuários totais. Hoje, de 1,7 bilhão de usuários de rede móvel na China, quase 800 mil já usam 5G. Então, como que as operadoras elas trabalharam isso? É óbvio, cada operadora tem a sua estratégia. Mas, de uma forma geral, quem é grande quer manter a sua posição de mercado e quem é menor tenta ser mais agressivo para conquistar um mercado maior a partir da tecnologia. O ponto principal é o quê? Investir na questão da cobertura, ampliar a cobertura. Os usuários que vão fazer uso do 5G inicialmente são os usuários de maior renda. Então, é importante que você tenha uma cobertura razoável, porque você vai migrar um consumidor de alta renda, né, para o 5G. À medida que você tem 40% de cobertura, 70% de cobertura, esse processo de migração ele começa a se popularizar. Mais pessoas começam a migrar. Obviamente, a rede, né, vai começar a consumir um número maior de dados e as operadoras, portanto, vão tentar o quê? Trazer mais serviços para monetizar esse investimento que foi feito. Tá? Então, basicamente, é dessa forma que tem sido feito na China e na Coreia, né?
trazendo cobertura à população de uma forma geral, acelerando a migração do 4 para o 5G. Isso pode ser intensificado à medida que a gente tenha dispositivos mais baratos, né, alguma coisa da ordem de $150 ou menor do que $150, é alguma coisa que já começa a se tornar realidade. Então, basicamente, de um lado tem a operadora construindo rede, e do outro o mercado de terminal para poder começar a fazer com que esse ciclo comece a rodar, né? Então, mercado de assinantes. 2, novos serviços. Serviços de... Tem muitos países gigantes que falta banda larga fixa. Então, o 5G pode ser usado como FWA. Né? No Brasil, a gente tem aí 30 milhões de residências não conectadas. Tem a questão das escolas que o ministro falou. Então, o 5G pode prover essa conectividade. E empresas também. Várias empresas espalhadas pelo Brasil que podem ser conectadas. Né? Então, tem isso quando a gente vai para esse mercado empresarial. Existem ganhos enormes de eficiência, não única e exclusivamente pela conectividade, mas pela conectividade mais as aplicações que vão ser feitas por meio dessa rede. E a gente já vai entrar nas aplicações em um minutinho, para não perder aí a pergunta. Vamos lá. Ailton, fala do seu ponto de vista algumas coisas que você viu mundo afora que poderiam ser adotadas como boas práticas no Brasil. Bacana. Opa, está com eco aqui. Boa tarde a todos. Obrigado aí também, cumprimentando os meus amigos e colegas de painel. E a todos aí, obrigado pelo convite. Direto ao ponto, em adição à China e à Coreia, eu destacaria também Japão e Estados Unidos. São países que já adotaram o 5G já há algum tempo, né, em diferentes graus e medidas. Né. Como inovação, eu acho que uma das coisas que está surgindo junto com a inovação é o Open RAN, que é a plataforma aberta. Nós hoje temos 2 clientes, o Rakuten no Japão e Dish nos Estados Unidos, que estão bem avançados já com essa questão do Open RAN. Aqui no Brasil também a gente vem discutindo com os clientes no Brasil a evolução do Open RAN e do Cloud RAN no Brasil, mas isso falando um pouco mais da parte de infraestrutura. Eu acho que é importante chamar a atenção quando a gente fala de investimento no Brasil, que quando o 4G começou, e ele sempre começa como uma infraestrutura, como cobertura, é essa a maneira correta de colocar, eu concordo com o meu colega Marcelo, surgiram várias aplicações. O 4G é chamada a geração das aplicações. Então, hoje, a gente viu depois o surgimento de Amazon, Airbnb, iFood, por aí vai, que surgiram como aplicações desenvolvidas em cima de uma infraestrutura que permitiu. O 5G, como ele permite missões críticas móveis, porque ele traz características que o 4G não tinha, características que fazem com que você consiga fazer aplicações de missão crítica móvel, né, por exemplo, um carro autônomo na rua, ou dentro de uma fábrica, um robô, que ele também é móvel, né, apesar de estar dentro de uma infraestrutura fechada. Várias aplicações, casos de uso, começam a surgir para explorar essa questão. E aí temas super relevantes, eu vou ser breve aqui em função do tempo, mas vou citar só 2 temas. ESG e segurança alimentar. Segurança alimentar, quando a gente, por exemplo, começa a fazer cobertura de fazendas, de logística e de armazenamento, você consegue reduzir desperdício. Hoje, 1/3 do alimento produzido no mundo, 1,3 bilhão de toneladas de comida é desperdiçada na cadeia produtiva. Com o advento do 5G, fazendo uma agricultura de precisão, logística de precisão, armazenamento de precisão, pelo menos pelo estudo que foi feito da Nokia Bell Labs, 1/3 desse desperdício pode ser recuperado através de automação. E quando a gente fala, por exemplo, de ESG, que também é um tema caro para todos nós, né, difícil de ser resolvido geopoliticamente, quando a gente fala de Smart Grid, ele consegue solucionar problemas, por exemplo, entre demanda e oferta de energia, porque energia é caro de armazenar, e você consegue também trazer para dentro da cadeia do ESG toda a energia limpa que é feita, ou renovável, que é feita na sua capilaridade.
A Nokia acabou de anunciar que ela entrou no grupo do ER100, que é um grupo super importante, e também anunciou que vai reduzir as suas próprias emissões em 50% até 2050. É importante, a gente vai falar depois um pouquinho de ESG, se a gente conseguir ter um tempinho final, inclusive na diminuição do consumo de energia, né? Que é um outro fator importante para o 5G. Agora, ministro, conta um pouquinho para a gente como é que você vê o impacto do 5G na economia e quais são os setores que você espera que sejam mais impactados pelo 5G. Mazola, o 5G ele é altamente transversal, né? Ele impacta todos os setores da economia. Lógico que tem uns que receberão um destaque maior, como o setor do agronegócio, o setor de agricultura. Como hoje no 4G, em 1 km² você consegue colocar 10 mil sensores. No 5G você consegue colocar 1 milhão de sensores. Então as fazendas inteligentes elas estarão totalmente conectadas, né, diminuindo o desperdício e tendo uma produtividade muito maior. Então você, com o leilão de 5G não arrecadatório, a gente fez com que a cobertura das rodovias federais do Brasil fossem conectadas, vão receber 4G. Então o alimento ele sai na rodovia que está totalmente conectada. Hoje o caminhoneiro passa 80% do seu tempo sem internet. Então ele vai passar 100% do tempo trabalhando, né? Ele pode estar fazendo um curso, estudando. Então, quando ele chega no porto ou no aeroporto, nós teremos portos e aeroportos autônomos. Todo o setor de infraestrutura será altamente impactado. Então você tem toda a cadeia, toda compactada. E você vai na medicina, por exemplo, no setor de saúde. Nós teremos telemedicina, nós teremos telecirurgia, cirurgia robótica, à distância. Então nós poderemos ter aqui um paciente lá no interior do meu estado, em Pau dos Ferros, sendo operado por um médico aqui em São Paulo ou um médico em Israel. Então isso vai acontecer nos próximos anos, né, em breve. O setor da educação. Todas as crianças vão estudar com 5G standalone, então vão ter realidade aumentada, realidade virtual. Então eles vão ter uma imersão total de estudo. Então eles vão poder se adaptar para a gente capacitar esses jovens para a próxima geração, para essa geração tecnológica. Você vai para o setor do varejo. Antes você fazer um terno, você fazia um terno, era artesanal. Ia lá o tailor, fazia suas medidas, você tinha um terno. Depois veio a industrialização, começou a fazer em larga escala. Você vê o seu número, o meu é 52 médio, você se adapta e vai lá e compra. Depois do 5G, nós teremos com impressoras 3D, com outras aplicações, você vai comprar um terno perfeito para você, em larga escala. Você vai chegar na vitrine e não vai ter mais provador na loja. Você vai olhar com a inteligência artificial, ele vê o seu número perfeito, você escolhe o que você quer e você já prova como se fosse você. E ali é feito em larga escala. Então o setor de varejo que hoje está com dificuldade, com o 5G ele vai melhorar muito. Então, todos os setores, agora a gente está tentando levar para a Amazônia a proteção do meio ambiente usando a tecnologia. Imagina aí operações policiais na Amazônia, prendendo aí desmatamento ilegal com drones autônomos, junto com a Polícia Federal. O setor do mercado financeiro, por exemplo, com a baixa latência, nós teremos uma redução muito grande, né, todas as operações financeiras e para o mercado, se todos os setores estão bem, com mais economicidade funcionando, então ele está bem também. Então, eu não acredito que nenhum setor ficará de fora do 5G. Vai melhorar muito, nós teremos um incremento muito grande na economia. E, Alberto, para complementar aqui a resposta do ministro, com todo esse avanço tecnológico que a gente vê com o 5G, tanto em termos de capacidade, latência, né, todo esse universo que você vê, as fibras levando esse aumento de velocidade, capacidade, e com isso trazendo a maior velocidade de comunicação de dados, como é que você vê, ou qual a expectativa que você tem de novas aplicações e novos negócios que possam surgir com o 5G? Óbvio que nunca é fácil saber, porque muitas vezes a tecnologia vem antes das aplicações, mas o que você já vislumbra hoje, olhando para frente? O Mazzola falou bem, a tecnologia vem antes das aplicações, aqui por algum ponto do Ayrton, do ministro, e compartilho plenamente a visão do ministro, que vai ser bastante transversal. Agora, aqui nós estamos escolhendo alguns verticais, porque qual é o ponto? Que nós, como operadoras, colocamos tipicamente a conectividade.
as soluções têm que ser montadas junto com um ecossistema entre fornecedores, desenvolvedores de software, parceiros vários, que, conhecendo a necessidade dos clientes, montam soluções que são miradas a resolver problemas de negócio dos clientes. Então, nós estamos apontando o setor agro, para óbvias razões, aqui no Brasil, motor de crescimento, 25% do PIB, e tem várias iniciativas, inclusive algumas estão discutindo com o ministro, com a Ailton, de trazer 5G em algumas fazendas para começar a mostrar o potencial das soluções. E aí é sensores, uso de drone e digitalização do processo produtivo end-to-end. E outros setores onde nós estamos operando é o setor da logística, por exemplo. Então, nós temos um acordo de carros conectados com uma manufatureira, Stellantis, e estamos começando a utilizar a tecnologia 5G, que tem algumas características de network slicing, ou seja, parte da rede 5G pode ser dedicada a servir determinados clientes corporativos, chama de empresa 5G. E a que serve como está sendo utilizado o 5G? Está sendo utilizado para monitorar o processo produtivo, identificar falha online e eventualmente corrigi-la, por exemplo. E outras aplicações, por exemplo, no setor do mining, controle de barragem, ou seja, você coloca sensores para monitorar a segurança das barragens. Isso porque, de fato, o 5G permite fazer duas coisas em paralelo. Da um lado, o IoT massivo é útil, por exemplo, nos projetos ambientais, e da outro o IoT, que é mission critical, fortemente ligado à latência. E aí carros autônomos, controle de drone, ou seja, qualquer aplicação que requer um tempo de intervenção muito rápido, tipo o exemplo que está fazendo o ministro de cirurgia à distância, necessariamente precisa dessas características. Então, no mundo corporativo, as possibilidades são grandes, mas tem que ser desenvolvida para um ecossistema de vários atores que, além da conectividade, monta soluções que endereçam o problema do negócio em determinado vertical. Por isso, por exemplo, nós temos o plano, o desenvolvimento de um fundo 5G, onde queremos coletar um financing para investir em empresas inovadoras que pode fazer da conectividade 5G um grande diferencial e assim alavancar a nossa escala e o nosso financiamento para desenvolver o mercado das soluções, além daquilo das conectividades. E eu começar agora com você, Ailton, depois passo a bola para você, Mota. Quanto tempo você acha que leva para a gente começar a sentir, Ailton, todos esses avanços do 5G que a gente está conversando hoje aqui no Brasil? E tem alguma coisa que você acha que é possível fazer para acelerar essa aplicação do 5G? Então, o 5G, como eu comentei inicialmente, ele é uma plataforma, né? Mais do que uma conexão, ele vai ser uma plataforma de negócios. Pensando em usuário final, o mais imediato é pensar em aplicações que consigam usar aplicações imersivas, né? Estou falando de realidade virtual, de 3D, então você começa a ter gaming, você começa a ter uma oportunidade de algumas aplicações que são mais demandantes de latência e de velocidade, e, obviamente, para o consumidor final é um ponto de partida. Isso eu diria direto. Agora, de forma indireta, existem enormes benefícios que o consumidor final vão poder usufruir em função da aplicação do 5G. Então, por exemplo, quando a gente faz a conexão das fazendas, né? E aí a TIM é um grande parceiro aí das conexões de fazendas junto com a Conectar Agro. Hoje já conectamos, para vocês terem uma ideia, entre 4G e agora migrando para 5G, 6 milhões de hectares no Brasil. Para quem não tem uma ideia muito grande de hectares, isso equivale a uma Califórnia dentro do Brasil conectada hoje já, né? Então, quando a gente traz a precisão numa fazenda, então vou dar o exemplo, você usa menos combatente agrícola, você usa menos água e por aí vai, né? Você também, aí, como disse o Griselli, o ministro, e o próprio Marcelo, a gente vai fazendo essa automação em todos os processos da cadeia produtiva,
significa no final que o cliente, o usuário, vai ter um alimento menos contaminado, com maior qualidade e melhor preço na sua mesa, na hora de fazer a compra do mercado. E isso é benefício do 5G, indireto, né? E por aí vai. O próprio ministro comentou a questão do varejo, né? O varejo ele vai revolucionar essa questão de pagamento, seamless payment, né? Quando você, por exemplo, hoje você tem um sem parar ou um Connect Car e você passa por um estágio, por um pedágio, quer dizer que você já está ortogando ao seu veículo decidir pagar um pedágio sem sua intervenção. A sua geladeira, o seu armário também podem fazer estoques de inventário e fazer gestão e já fazer, inclusive, o pedido de compra. Existe, obviamente, se você olhar um pouco mais para frente, tendências como metaverso, non-fungible tokens, a gente pode falar também de decentralized finance, peer-to-peer, ou seja, tem tanta coisa vindo de plataforma que eu diria o seguinte: o 5G, assim como o 4G foi revolucionário, o 5G vai mudar nossas vidas em relação à forma com que a gente consome e a forma com que a gente paga também, né? Ou seja, a minha pulseira paga, o meu carro paga e por aí vai. Mota. Bom, para acelerar o 5G, acho que um bom pedaço já foi feito pelo próprio governo, em função do leilão não arrecadatório. Isso é muito importante, né? Agora, como eu falei, no mercado consumidor, é preciso que nós tenhamos dispositivos, smartphones, a preços atrativos, para justamente a população começar a fazer uso dessa rede, né? Então, eu falei de $150, hoje, uma referência, 50% dos dispositivos que são vendidos na China hoje, smartphones, eles custam menos de $450. Tá? Agora, a quantidade de smartphones a $150 corresponde a 2,5% do total de smartphones no mercado. É muito baixo isso. A gente precisa, especialmente no Brasil, porque quando você pega um aparelho em dólar e traz para o Brasil, esse preço dobra. Então, 150 lá fora é no mínimo $300 aqui. Seria interessante se a gente tivesse algum programa para poder ter a redução do preço desses dispositivos 5G para a população de uma forma geral. Essa é a primeira sugestão. Segunda sugestão, como o Alberto comentou, essas aplicações que a gente traz com 5G, esses ganhos de eficiência fantásticos, eles dependem de um ecossistema. Nós implementamos vários projetos, inclusive no nosso warehouse aqui, agricultura, fizemos um projeto em Rio Verde também, e a nossa dificuldade foi achar empresas parceiras para nos ajudar a implementar esses ganhos de eficiência. Então, como que a gente age nesse mercado? A gente faz, inicialmente, os primeiros projetos piloto para aprender com esses projetos. E uma vez que isso é feito, a gente começa uma etapa de replicação desses projetos. Então, a China, por exemplo, nossa experiência com as operadoras lá, existem 5.000 projetos em 20 áreas diferentes que estão sendo feitos e que isso nos traz diversos aprendizados e mapeamento desses ganhos de produtividade que a tecnologia pode trazer. E isso faz com que nós, juntamente os nossos clientes, a gente consiga atacar esses diversos setores, mostrar esses ganhos e aí sim ter o interesse dos empresários em embarcar, né, nesses investimentos para ter esses ganhos. Vou dar um exemplo de ganho. Na indústria da mineração, nós colocamos o maquinário para funcionar 40% a mais do tempo, né? Nós aumentamos, por exemplo, a velocidade média desses caminhões que entram e saem para tirar depois de explosão, etc. Nós aumentamos a velocidade média desses caminhões de 10 km por hora para 35 km por hora. Portanto, poderia diminuir a quantidade de caminhões atuando dentro do setor de mineração. Então, todos esses ganhos são extremamente expressivos, mas a gente precisa do ecossistema, né? Então, a gente está fazendo esses projetos piloto e replicação. E, ponto primordial,
existe um gap de 2021 a 2025 de 500 mil profissionais na área de ICT no Brasil. Portanto, é necessário também a gente fazer um investimento nessa profissionalização para a gente contar com esses profissionais para fazer a economia do Brasil como um todo acelerar. Bacana. Ministro, vamos falar um pouquinho de conectividade. A gente tem visto o investimento bastante grande em fibras e isso tem levado a conectar inúmeros municípios. Mas a gente ainda vê que tem bastante municípios no Brasil que têm uma baixa conectividade, principalmente quando você olha no móvel, tem muitos municípios, inclusive, sem tecnologia 4G ainda hoje. Como é que você vê que o governo pode continuar incentivando as operadoras para poder atender todos esses municípios? Então, Mazzola, isso foi o ponto principal que a gente decidiu fazer o leilão não arrecadatório. O Brasil hoje tem 40 milhões, tem uns 50 milhões de brasileiros sem internet. Com o Wi-Fi Brasil a gente conectou 10 milhões. E essas pessoas a gente precisa ouvir a voz delas, né? Elas precisam se comunicar, precisam saber o que é que está acontecendo e elas estão totalmente ilhadas. Se a gente ficar meia hora sem celular, sem internet, se cair o sinal, a gente fica perturbado. Imagina uma pessoa que está há 40, 50, 60 anos sem internet. Então, a gente foi a primeira obrigação do leilão, levar o 5G para as 5.570 cidades. A gente tirou o 4G, a obrigação era a cobertura de 80%, a gente mudou para 95%. E o 5G é fibra ótica, então não tem como você não cobrir, você tem que colocar a fibra. Então, fica muito mais fácil para a Anatel também checar. E as 10 mil localidades que eu falei, que são as 10 mil restantes, incluindo comunidades indígenas, quilombolas, todas elas que não têm internet, que receberão também a internet de 4G. E por que você garante isso? Porque o leilão não arrecadatório, por exemplo, está aí o Alberto falando, na Itália. Na Itália fizeram o leilão arrecadatório. Veio a Covid, o dinheiro que entrou no governo, que era para investir em telecomunicações, foi para combater a Covid. E o que é que aconteceu lá? A implementação do 5G, ela está bem lenta. Então, caso entre... Eu não sei se eu vou ser o ministro das Comunicações daqui a 1 ano, 2, 3, o Paulo Guedes vai ser o ministro da Economia. Como é que a gente pode se comprometer que esses 47 bilhões iam voltar para essas obrigações? Não teria como a gente ter essa certeza. Então, a gente conseguiu aí agradecer ao governo, né, ao presidente Bolsonaro e ao ministro Paulo Guedes, a Economia, a Mansueto, aí, que fazia parte na época, que aceitou que a gente fizesse um leilão não arrecadatório. Então, por isso que a gente garantiu que todas essas localidades e as cidades receberão 5G, já começando esse ano, em julho, 5G nas capitais, que tem um prazo máximo até setembro, né? Então, a gente vai ter aí o 5G funcionando de forma total aqui em São Paulo, Natal, Recife, Porto Alegre, até esse ano com 5G funcionando. Roberto, seguindo na linha da minha pergunta para o ministro, continuando a falar um pouquinho do desenvolvimento do mercado de fibras, quando a gente vê o 5G, é muito comum a gente ouvir que não existe 5G sem fibra. E a gente viu, mais recentemente, mundo afora e aqui no Brasil também, várias operadoras, com fruto de tamanho, volume de investimento necessário para poder continuar com o desenvolvimento de 5G e outros setores dentro de telecom, adotando o modelo de fibra neutra, né? Começando a adotar uma infraestrutura compartilhada e não mais uma infraestrutura única. Como é que você vê que o desenvolvimento das fibras neutras podem acelerar o desenvolvimento do plano de investimento do 5G? Mazzola, eu acho bastante crítica, ou seja, se tu pegar o 5G para ter o benefício, assim como o 4G, para ter um benefício pleno para o cliente, precisa de uma conexão end-to-end. Então, se não chegar com fibra no site, necessariamente o serviço não exprime a própria potencialidade. Tanto no 4G e ainda mais no 5G. Agora, é uma tendência mundial aquela de consolidar infraestrutura para ter sistemas economicamente eficazes para chegar em todas as localidades do país. Então, as soluções de rede neutra ou abertas
eu acho que são um veículo fundamental para popularizar e democratizar o serviço. Ou seja, não faz sentido econômico ter 2, 3, 4 redes que chegam no mesmo lugar e ninguém que chega em lugares mais remotos. Então, a rede neutra, as várias redes neutras que estão surgindo no Brasil, eu acho que terão um papel fundamental para tornar economicamente viável, chegar até uma penetração do backhauling que permita de chegar no país inteiro. Então, proporcionar uma experiência digital em todos os municípios brasileiros. É uma tendência mundial e eu acho que, desse ponto de vista, o Brasil, com a recente movimentações, até que está dando um passo bastante inovador e temos agora várias redes neutras, maiores ou menores. Então, eu acho que o cenário para o setor, em geral, de telecomunicações, com esse avanço bastante game changer verso o contexto atual, pois proporcionará várias coisas, entre elas a popularização, democratização da conexão até os pontos finais das ERBs em mais localidades, então um serviço rico para uma população bem maior do que a atual. Bacana. Ailton e Mota, eu vou seguir na mesma linha de conectividade, continuando a fazer uma pergunta para vocês, muito parecida com a do Alberto, né? Como é que, na visão de vocês, agora fornecedores para as redes neutras, né, muda a relação cliente-prestador de serviço? Antes vocês estavam bastante mais acostumados a trabalhar com as grandes operadoras e hoje entram novos parceiros, né? Fundos, entram às vezes operadores menores, fruto do desenvolvimento dessas redes neutras. Como é que vocês veem esse desenvolvimento de rede neutra e essas novas relações de trabalho que vocês vêm desenvolvendo mundo afora? Excelente pergunta. Antes de falar da rede neutra, acho que também é importante ressaltar a questão dos pequenos provedores, dos provedores regionais, né? Boa parte dos avanços que foram feitos no Brasil, eu fiquei impressionadíssimo quando voltei, né, no que diz respeito à banda larga fixa, foi feito por esses pequenos ISPs que servem às áreas mais interioranas do Brasil. Uma coisa da ordem de metade das conexões banda larga fixa são feitas por mais de 13 mil desses pequenos provedores. E a gente já vinha atendendo, né, uma parcela significativa desse segmento de mercado. Então, vários deles hoje estão migrando para a rede móvel, já são nossos clientes, naturalmente estamos discutindo novos projetos dentro da rede móvel também, né? Agora, eu fiz uma comparação há 2 anos a respeito da densidade de estação rádio base no Brasil comparativamente à China. Esquece o 5G, nem tinha 5G ainda. A densidade de estação rádio base por 10 mil habitantes, né, no Brasil é 5 vezes menor comparativamente essa mesma figura na China. Então a China tem uma densidade 5 vezes maior. Então já existe hoje uma demanda para a gente ter mais estações rádio base. O 5G como um todo, né, todas essas capacidades, etc., isso vai gerar um tráfego gigantesco. Então, não faz sentido você ficar criando redes de backbone, ou mesmo redes de acesso paralelas, sendo que a gente pode reusar essas redes, né, para poder fazer com que o serviço, que é no que o cidadão, as empresas são interessados, eles cheguem de uma forma mais rápida. Então, acho que é um caminho natural, acho que o Alberto pontuou isso, né, que se extrai a vantagem de ter a disponibilidade disso hoje no Brasil, justamente como até um fator para acelerar a penetração do 5G no Brasil e nessas diversas regionais. Então, a gente vê isso de uma forma bastante positiva, porque vai permitir que as redes cresçam e que mais consumidores, mais empresas sejam atendidas. O Brasil tem uma dimensão continental mesmo. Ailton. Eu acho que o Marcelo tocou a palavra-chave, né? Ganho de escala e economia de escala, né? Então, o princípio da rede neutra, que é o princípio de você alavancar investimentos, ele é um princípio inquestionável, né? Ele é no-brainer. Então, você consegue compartilhar recursos e, ao compartilhar recursos, você permite com que cada player se foque no seu objetivo de negócio principal e você gera economia
no ponto onde não faz diferença na sua cadeia, né, de valor. Então, sob o ponto de vista que você perguntou da Nokia, para a gente é extremamente natural, né, como fabricante, a gente atende a qualquer configuração que a cadeia do valor apresente, né? Hoje, redes neutras, eles surgem como uma boa notícia para o mercado. Ele ajuda não só na questão da eficiência de custos, mas ele ajuda fundamentalmente em time to market. Hoje, se existe uma coisa importante no mundo, é time to market, né? Antigamente, o animal maior era o animal que sobrevivia, agora é o animal mais rápido, não é o maior animal. E a rede neutra vai possibilitar que cada um consiga fazer um time to market dos seus produtos, numa cadeia de valor mais elevada, e consiga fazer uma eficiência de custos na sua base. Bacana. Ministro, só para fechar esse ponto de conectividade, é curioso que mundo afora a gente viu uma pressão grande do governo para poder criar essas redes neutras. E no Brasil aconteceu um movimento quase que o inverso, né? As próprias operadoras começaram a criar suas redes, começaram a desinvestir desse ativo e foi criado assim um mercado de rede neutra. Como é que você vê o avanço das redes neutras olhando para frente? Interessante esse tema, porque olha o tamanho do Brasil, não é um país continental enorme, e você imaginar que o 5G só funciona com fibra, não existe 5G sem fibra óptica. Como é que você vai fibrar o Brasil inteiro se nós temos hoje 3 grandes operadoras nacionais, são 6 novas operadoras regionais que bidaram o leilão e participaram do leilão? Imagina se cada operadora fosse fazer a sua própria rede de fibra óptica. Nós não conseguiríamos levar o 5G, o standalone, né, que tem internet das coisas, para o Brasil todo, até porque ele só funciona, as aplicações de IoT com fibra óptica. Então, hoje tem uma fibra, tem a capacidade de 190 terabits por segundo. Ela consegue atender a todas as operadoras. Por exemplo, na Amazônia, que a gente começou o Norte Conectado, que estamos fibrando via subfluvial, nós teremos quase 10 operadoras utilizando a mesma fibra, que vai para toda a região amazônica. Então, com isso, com a rede neutra, a gente faz com que a gente possa atingir o Brasil todo de maneira rápida, diminuindo o custo das operadoras, consequentemente diminuindo o preço, né, para o cliente final. Então, tenho certeza que países do tamanho do Brasil não existe nenhuma outra alternativa que não seja a rede neutra. Roberto, falando bastante de compartilhamento de infraestrutura, como o caso das redes neutras, vendo o 5G sendo uma tecnologia que, do ponto de vista de energia, consome menos quando comparado com as tecnologias anteriores, você acredita que a implementação dos investimentos, seja o CAPEX necessário, né, os investimentos necessários, quanto os custos de operação e manutenção das operadoras podem ser reduzidos olhando para frente devido à implementação das novas tecnologias? Sim, acho que sim. O 5G é uma tecnologia muito mais eficiente da atual, então consegue ter um custo menor por unidade de giga transportado, então necessariamente iria não só eficientar, mas suportar o volume de crescimento de dados que temos nas nossas redes. Ou seja, hoje nós temos o cliente brasileiro, o consumidor brasileiro é um utilizador ávido de serviços de internet, de mobile internet. Temos o segundo, acho, posicionamento do mundo per uso médio de dados, estamos falando de 10 horas por dia. O brasileiro médio passa 4,5 horas em aplicativos de vários tipos, o país está digitalizando a uma velocidade enorme, isso cria um crescimento de consumo de dados substancial. A tecnologia 5G permite de endereçar esse crescimento de dados e endereçá-lo de uma forma mais eficaz versus o anterior. Então, é fundamental para as operadoras fazer o rollout dessa tecnologia, pois permite continuar crescendo, ofertar serviço de telecomunicações a custos incrementais menores. Então, a resposta é sim. Legal. Mota, vou começar a fazer uma pergunta
A gente tem escutado muito da falta de chip e a dificuldade de logística toda. Como é que você está vendo hoje, com essa crescente demanda pelo 5G, se hoje o estoque, né, necessário de equipamentos já está equilibrado, e falar um pouquinho também o que você já começa a vislumbrar depois do 5G. Excelente. Como eu comentei, 5G começou em 2018 e 2019 realmente era o ano que isso ia começar em larga escala, com Coreia, China, etc. E nós nos preparamos antecipadamente para essa demanda nesses países, né? Especialmente Ásia, Europa, Oriente Médio, que foram as primeiras frentes ali. Mas a gente se preparou para atender essa grande demanda, uma vez que esses mercados, pelo fato deles terem a capacidade, em função da sua escala, de reduzir custos de uma forma global, a gente imaginou que, em função disso, a demanda por 5G ao redor do mundo fosse crescer de forma exponencial. Então, a gente se preparou antecipadamente para esse cenário e hoje, felizmente, nós não temos nenhum problema com a nossa cadeia de suprimentos. Então, nós estamos totalmente preparados para atender a demanda do mercado brasileiro, latino-americano e mundial. Não temos esse problema, não é um problema que hoje nos afeta. E o que vem depois do 5G? Bom, 5G é uma geração, né? Hoje o pessoal já começa a estudar o 6G do ponto de vista de investimentos, né? A gente começou a investir em 5G em 2009. Então a Huawei começou a investir em 5G em 2009, para a primeira rede sair em 2018. Né? Então a gente investe pesadamente em pesquisa e desenvolvimento. Nos últimos 10 anos foram mais de 100 bilhões. O ano passado a gente figurou como a segunda maior empresa global em termos de nível de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Metade dos nossos funcionários mundialmente estão nessa área. São mais de 105 mil profissionais dentro da área de pesquisa e desenvolvimento. Então a gente tem um investimento pesado, né? Certamente também estamos fazendo esses investimentos no 6G, né? Agora, o 5G ainda tem muito espaço para ele se transformar em realidade, né? Isso também depende do sucesso do 5G, ou vai ser uma continuidade, né? Uma evolução natural do 5 para o 6G. Mas certamente já estamos fazendo nossos investimentos também. Ailton. Então, para esclarecer algumas pessoas, não sei se todo mundo tem noção dessa questão de semicondutores, né, e dos transistores e a distância entre os transistores. Quando a gente fala da medida nanômetro, 1 nanômetro, a gente está falando de 1 bilionésimo de 1 metro. Depois de algumas sanções geopolíticas para semicondutores abaixo de 11 nanômetros, houve, obviamente, uma pressão no mercado, que também juntando aí com a indústria automotiva e outras demandas. Mas, para vocês terem uma ideia, uma radiobase da Nokia, ela leva 30% dos componentes dela hoje já são com componentes de 4 e 7 nanômetros. Vou dar uma ideia para vocês de nanômetros, para vocês terem uma ideia. A espessura de um fio de cabelo mede entre 80 mil e 100 mil nanômetros. O vírus do coronavírus mede 110 nanômetros. E os componentes do 5G, da radiobase, estão entre 4 e 7, pelo menos 30%. Para vocês terem uma ideia, menos de 10% do tamanho do vírus. A gente está chegando hoje, a tecnologia está chegando no limite do físico, né? A próxima fase vai ter que ser a física quântica. Então, mas respondendo a pergunta, né, obviamente isso exige um planejamento e uma demanda de toda a cadeia, né? A cadeia está se ajustando. Eu acho que a palavra-chave é planejamento, né, para minimizar impactos. A gente hoje também, graças a Deus, não temos nenhum impacto significativo, estamos ajustando isso com os clientes. Agora, o que vem pela frente, né? Além do 6G, né, que foi comentado, né? Aliás, a Nokia foi convidada para liderar o 6G na Europa, e é uma discussão que vem para frente, mas eu concordo com o Marcelo, o 5G tem muita pista ainda pela frente. O próprio 3GPP, que regulou o 5G, ele vai ter novas versões, e ele vai trazendo
ampliações. Eu gostaria de dizer, só para finalizar, o seguinte: quem enxerga o 5G como conectividade não está percebendo a maneira correta, na minha opinião, de enxergar. A maneira correta de enxergar o 5G é uma plataforma de negócios. Assim como o 4G foi uma plataforma para as aplicações, 5G é uma plataforma. Hoje, somente 30% da economia mundial está digitalizada. Ainda tem 70% de oportunidade de redução de desperdício e eficiência na cadeia global. O 5G vai viabilizar isso, por suas características inerentes e únicas. Então, eu convido as senhoras e os senhores para debruçarem sobre o futuro que vem pela frente. Uma parte dele ainda nem está escrito ainda. Lembra que quando o 4G surgiu, nem tudo estava escrito, as coisas não estão escritas, mas a gente já começa a ter algumas noções do que vem pela frente. No caso específico do mercado financeiro, eu chamaria muita atenção para o que a gente chama de Decentralized Finance, que é um ponto importante do peer-to-peer para olhar pela frente, porque tem oportunidade e tem desafio como qualquer coisa no mundo. Mas eu estou, só para, de novo, agora juro que eu fecho. A Nokia fez um estudo com a Omdia recentemente, e o potencial do 5G no Brasil é de 1,3 trilhão de dólares ao longo dos próximos 15 anos. Isso só com 5G, isso equivale a 1% do PIB do Brasil, mais ou menos. Se você coloca nessa conta todo o ecossistema, você se transforma de 1% para 3%. Esse é o potencial que nós temos, e esse é o trabalho que o ministro fez de viabilizar o 5G no Brasil. E agora é a nossa hora, o mercado privado, junto sempre com o governo e também com a área de educação, na formação de pessoal, dentro do ecossistema, de trazer o retorno que o Brasil tem direito e eu tenho certeza que vai atingir. Ministro, para a última perguntinha para você, o leilão 5G, você acabou colocando a barra lá em cima agora. O que a gente tem de expectativa para o próximo passo? Alguns pontos importantes. Primeiro, isso até pesou para uma decisão que eu tomei, que eu não consegui, desde dezembro, eu não conseguia dormir direito, pensando como é que a gente trabalhou tanto para fazer o 5G e eu não ia ver o 5G instalado nas capitais, funcionando. Como é que a gente trabalhou tanto para conectar escolas e faltam só 14 mil para conectar, e vamos conectar até o final do ano. Nós estivemos na Vai a 7 semana passada, e a gente vai fazer um evento agora, depois do Carnaval, lançando mais 5.700 escolas para conectar. E mais 4.600 que está saindo do forno. Então, nós temos que pensar, o que é que vem depois do 5G? Primeiro vem o investimento em infraestrutura. Junto com ele tem que vir capacitação, por isso que a gente conectou escolas. Porque, se você for olhar 30 anos atrás, as profissões que existiam, elas vão mudando. E a mudança agora será muito maior. Então, a gente tem que capacitar essa nova geração. O Brasil, se você for olhar para a Índia, para a China, para os Estados Unidos, eles formam muito mais engenheiros do que nós. E isso vai faltar mão de obra daqui a um tempo. Por que a gente conectou as estradas? Porque daqui a 10 anos possa ser que os caminhões, os ônibus, os carros, todos sejam autônomos. E os caminhoneiros, eles vão ter esses 10 anos para poder estudar e se formar e fazer outra coisa. Colocar um Uber de caminhão, desenvolver software. Então, a gente tem que capacitar a população. E vender o Brasil para que a gente possa se tornar um hub de inovação. Porque o Brasil estava um patinho feio da economia digital. Com o leilão do 5G, como a gente visitou e bateu a porta de 9 países, falando com presidentes, falando com ministros, falando com o mercado financeiro, e falando que ia realizar o leilão e realizamos, agora vamos atrair essas empresas para cá, para que a gente possa, pela nossa proximidade à África, Estados Unidos, o maior país da América Latina, próximo à Europa também, possa receber e virar um grande hub aí de inovação e colocar o Brasil aí na ponta da economia digital. Ministro, Alberto, Ailton, Mota, muitíssimo obrigado pela participação nesse bastante instrutivo debate sobre o setor de telecomunicações. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.